A casa onde o vento nunca para. Sempre tive a sensação de que havia algo errado comigo. Desde criança, os outros diziam que eu olhava demais para o vazio, que prestava atenção em coisas que ninguém mais percebia. Com o tempo, aprendi a fingir que era como todos os outros. Mas essa sensibilidade nunca me deixou. Talvez seja por isso que aceitei o trabalho naquela casa abandonada no interior. O anúncio dizia apenas: precisamos de alguém para catalogar e limpar documentos em propriedade antiga. Hospedagem inclusa, pagamento semanal. Não havia telefone de contato, apenas um e-mail. Respondi quase por impulso, e 2 dias depois recebi a resposta confirmando: estava contratado. Não pediram referências nem currículo detalhado. Só um endereço, um mapa anexado e a instrução para levar roupas de frio e lanternas extras. A casa ficava afastada de qualquer cidade. Viajei de ônibus até o ponto final, depois uma estrada de terra por mais de 1 hora a pé. A floresta era espessa, com árvores antigas que se entrelaçavam acima de mim, bloqueando a maior parte da luz. O vento soprava sem parar, mesmo em trechos fechados, e carregava consigo um som contínuo, como um sussurro grave e constante. Era quase como se a mata respirasse. Quando avistei a propriedade, senti um arrepio percorrer minha espinha. A casa era imensa, 3 andares, com janelas quebradas e telhado irregular. O portão de ferro estava entreaberto, enferrujado. Nenhum carro, nenhum sinal de vida. Apenas o barulho incessante do vento, que parecia mais forte ali. Na porta principal havia uma chave pendurada por um fio de arame, como se tivesse sido deixada para mim. Peguei-a e entrei. O interior estava coberto de poeira, mas não havia móveis demais. Havia, sim, pilhas de caixas, papéis, livros mofados. Tudo parecia ter sido deixado às pressas, como se os antigos moradores tivessem partido de repente. O ar era frio, úmido, e tinha um cheiro de ferro oxidado misturado a madeira podre. Passei a primeira noite em um dos quartos do andar de cima. Colchão velho, lençóis gastos, mas ainda suportáveis. O vento não parava, batendo contra as janelas como se quisesse entrar. No segundo dia comecei meu trabalho. Os papéis eram estranhos, datados de décadas atrás, mas não eram registros normais. Anotações sobre rituais, descrições de sonhos, listas de nomes riscados com violência. Muitas páginas falavam sobre manter o vento preso. Em outras havia símbolos desenhados repetidamente, círculos, linhas, olhos deformados. Quanto mais eu lia, mais desconfortável ficava. Havia referências constantes a uma presença que habitava a casa, algo chamado apenas de o que nunca dorme. A noite era pior. O som do vento se tornava mais intenso, a ponto de as paredes vibrarem levemente. Eu fechava os olhos e jurava ouvir passos pelo corredor, mas quando abria a porta não havia nada. No terceiro dia encontrei um diário. As páginas estavam manchadas, mas consegui decifrar algumas partes. O vento não vem de fora. Ele nasce dentro da casa. Ele nos observa, move os cabelos, apaga as velas, mas não há ar nenhum. Apenas ele, sempre aqui. Minha irmã desapareceu no sótão. Subiu quando todos dormiam. Não houve grito, não houve porta abrindo. Apenas o som forte, como um sopro prolongado. Desde então, o vento tem a voz dela. Depois de ler isso, passei o dia inteiro evitando olhar para o teto. Mas ao cair da noite, algo mudou. Enquanto eu tentava dormir, senti uma corrente de ar fria passando pelo meu rosto. Abri os olhos. A janela estava fechada. Mesmo assim, o vento estava ali, levantando lentamente os cantos do lençol. Sentei-me na cama e percebi que o ar vinha de dentro do armário. Levantei devagar, cada passo ecoando no chão de madeira. Abri a porta do armário. Escuridão total. Mas havia vento soprando de dentro dele, como se fosse um túnel sem fim. Recuo, fecho a porta às pressas e passo o resto da noite acordado, encolhido no colchão. No dia seguinte pensei em ir embora. Mas quando tentei sair, percebi que o portão de ferro estava trancado. A chave que havia usado antes não servia mais. Por um momento tive a sensação de que a própria casa estava me mantendo ali. Passei a noite seguinte ouvindo vozes. Não eram palavras claras, apenas sussurros no ritmo do vento. Em alguns momentos, porém, soavam familiares. Como se fossem pessoas que eu conhecia, chamando meu nome. Fui ao sótão no 4º dia. Não sei bem o que me levou até lá. Talvez a curiosidade doentia que sempre me perseguiu. A escada era estreita, rangendo a cada passo. Quando empurrei a porta pesada, o vento quase me derrubou para trás. O sótão estava vazio, exceto por marcas no chão.
círculos desenhados com carvão, símbolos repetidos milhares de vezes e uma cadeira solitária no centro. Mas o que mais me assustou foi que não havia nenhuma janela ali, e ainda assim o vento soprava forte, levantando poeira, agitando meu cabelo. Enquanto observava, ouvi passos atrás de mim. Virei rápido, mas não havia ninguém. Ainda assim, o ar parecia mover-se em forma humana, como se o vento tivesse corpo. Desci correndo, mas cada porta que eu abria levava num corredor que não terminava. Era como se a casa tivesse mudado. Demorei horas até encontrar novamente o quarto. Desde então, perdi a noção dos dias. O vento nunca para. Ele carrega vozes agora, risadas, choros, orações. Às vezes, sussurra histórias que eu nunca vivi, memórias que não são minhas. Outras vezes, ele fica em silêncio absoluto, apenas me observando, como um predador paciente. Não durmo mais, não sinto fome, não sinto sede. O vento alimenta, o vento embala. Hoje encontrei mais páginas espalhadas pelo chão. Reconheci a caligrafia. É a minha. Mas não lembro de ter escrito nada. As frases estão repetidas milhares de vezes. O vento não está fora. O vento está dentro. A cada dia que passa, sinto menos peso no corpo, como se estivesse me desfazendo, partícula por partícula, para me tornar parte dele. Talvez seja esse o destino de todos que entram aqui. Alimentar o que nunca dorme. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas sei que não vou sair. A casa não deixa. E quando o vento soprar na janela do seu quarto, quando mover levemente as cortinas mesmo numa noite sem brisa, talvez não seja apenas o vento. Talvez sejamos nós, todos os que fomos engolidos pela casa, sussurrando eternamente.